Olá, amante do terror. Dormir é algo importante para todo e qualquer ser vivo, até porque todo mundo que faz algum tipo de ação gasta energia, né? E em alguma hora essa energia vai acabar. Não tem jeito. A forma mais eficaz de repor essas energias é através do sono, porque é enquanto a gente está dormindo que o nosso corpo consegue fazer meio que um reset. Mas você se engana se estiver pensando que a única função do sono é te fazer descansar. Na verdade, ele faz muito mais do que isso, muito mais do que você pensa. Muitos processos que você sequer sabia que aconteciam ocorrem enquanto você está lá tirando aquela soneca. Além das energias, o organismo restaura o corpo, faz a síntese de proteínas, elimina toxinas, repara tecidos e, principalmente, descansa corpo e mente. Quando você se priva do sono, muitos fatores negativos começam a acontecer. Fatores que podem te levar a virar quase um zumbi, um morto-vivo, sem motivação para fazer nada, com um cansaço extremo, sistema imunológico mais fraco, dentre muitas outras coisas. Mas vem cá, você já se perguntou o que aconteceria se o ser humano ficasse muito tempo sem dormir? Como ele ficaria depois de passar dezenas de noites em claro? A fio. Se você já teve essa curiosidade, não se preocupe, porque pesquisadores russos da União Soviética no final dos anos 40 também tiveram. E não pararam por aí, porque também quiseram ver qual era o limite do corpo humano e como ele se adaptava a uma situação tão extrema quanto ser completamente privado do sono. E eu já te adianto, não é nada bonito. Porque com o passar do tempo, você não só fica cansadinho, com fadiga. Não, você literalmente fica louco, insano e perde totalmente a sua sensibilidade a tudo. Agora eu vou te apresentar uma creepypasta que chocou muita gente pela internet afora. Um dos experimentos militares mais terríveis já feitos na história. O experimento russo do sono. Você já ouviu falar nesse tal experimento? É provável que sim, afinal não é algo recente, e sim tem muito tempo. Só que justamente por ter muito tempo, você pode acabar se esquecendo dele, ou então pode só ter ouvido falar e nunca parou para pesquisar mais a fundo. Seja qual for o motivo, vale a pena ver pela primeira vez ou de novo. No final da década de 40, ou seja, se encaminhando para o final da Segunda Guerra, o país da União Soviética conseguiu capturar 5 prisioneiros políticos de outro país. Só que, ao invés de simplesmente matar ou prender eles, os soviéticos tiveram uma outra ideia. Lembra do que eu falei ali atrás sobre a curiosidade de saber até onde vai o limite humano em relação à privação completa de sono? Então, é aqui que começa o anseio dos cientistas a suprir essa curiosidade. Então, por que não matar 2 coelhos com uma cajadada só? Usar os prisioneiros políticos como cobaias para esse experimento, para eles, seria unir o útil ao agradável, porque se eles morressem, não importaria, pois iam morrer de qualquer jeito. Então foi isso mesmo que fizeram, designaram os prisioneiros até o lugar. Esse local era uma câmara selada de gás, sem colchão, sem banheiro, sem nada. Era uma sala plana e vazia, e a ideia era eles ficarem lá sem conseguirem dormir por nada mais, nada menos do que 30 dias. E detalhe, se eu não me engano, o recorde máximo que alguém já conseguiu ficar acordado foi 11 dias, ou seja, é mais que o dobro. Só que claro que eles não são idiotas e sabiam que ninguém conseguiria ficar acordado por si só durante 30 dias. Eventualmente, eles iriam até a exaustão e simplesmente iam desmaiar por causa da inibição do sono. Então, para evitar que eles dormissem por conta própria, os pesquisadores usaram uma substância experimental, um gás inibidor de sono, que manteria o sistema nervoso dos pacientes funcionando o tempo todo. E para que a quantidade de gás não fosse letal, não os matasse, eles usavam um controle de oxigênio na sala para dosar o quanto de gás iria entrar. O gás funcionava como um energético, só que, em vez de beber, você inala. Eles eram alimentados periodicamente com ração desidratada e água, só, por 30 dias inteiros. E é agora que começa de verdade a tortura, o experimento. O que você vai ouvir agora é basicamente o que acontece quando se deixa pessoas, ou, sinceramente, qualquer outra coisa viva que dependa do sono sem dormir por muito tempo. Coisas horrendas, impossíveis e perturbadoras.
Os eventos aconteceram em momentos espaçados de tempo, e já vou adiantando, eles não conseguiram ficar 30 dias, e sim a metade exata, 15. O que já é muito impressionante por si só, considerando que o recorde tinha sido de 11. Nos primeiros 3 dias, os prisioneiros não reclamavam de nada, até porque tinha sido dito para eles que, assim que os experimentos terminassem, eles iam ser libertados. Mas claro que isso não passava de uma mentira bem da deslavada, já que a ideia original era prendê-los perpetuamente ou então mandar eles para o corredor da morte. Então, não. Mesmo que o experimento acabasse, eles não iam ser libertos de jeito nenhum. Mas, a partir do 4º dia, que a coisa começa a ficar estranha. Ainda nada demais, mas a conversa entre os 5 começou a tomar um rumo mais sombrio. Não foi dito exatamente o que eles conversavam, mas era sobre coisas doentias, que pessoas normais, mesmo os degenerados, sequer iam pensar em conversar. Falando assim, eu até fico receoso em saber que raios de conversa era essa. Deve ser nível chat do iPhone. No 5º dia, a coisa começou a sair demais do controle. Eles pararam de conversar uns com os outros e passaram a ter um comportamento mais animalesco. Passaram a bater nas janelas com força, só que como era vidro blindado não faziam nenhum arranhão. E dentro da sala tinha alguns microfones instalados para os pesquisadores conseguirem ouvir o que estava acontecendo lá dentro, e câmeras de segurança reforçadas também. O que os presos faziam era sussurrar coisas aleatórias nesses microfones, e não se sabe a razão para eles fazerem isso. Passar o tempo, talvez? Vai saber. No 9º dia, um dos 5 prisioneiros parou de bater na janela e sussurrar no microfone para ficar gritando. De acordo com os cálculos, o desgraçado ficou gritando a plenos pulmões por 3 horas seguidas. Você tem noção do que é ficar escutando alguém gritar ininterruptamente por 3 horas? Seria no mínimo desagradável, mas parece que os outros prisioneiros que estavam junto dele não se importaram nem um pouco. Era como se aquilo fosse normal. Ou então eles estavam ocupados demais batendo na janela e sussurrando no microfone. Esse paciente que ficou 3 horas seguidas gritando só parou quando finalmente rompeu as cordas vocais, e aí ficou mudo, óbvio, só conseguindo emitir grunhidos. E depois disso, um segundo prisioneiro começou a gritar, só que esse não rompeu as cordas que nem o primeiro. Quanto aos outros que não estavam ocupados batendo e sussurrando, eles pegavam alguns livros espalhados pela cela, rasgavam as páginas e grudavam na janela em que se fazia o monitoramento. E adivinha com o que eles faziam isso? Com as suas próprias fezes. E sinto muito se você estava comendo alguma coisa nesse momento. Desculpa mesmo. É só não pensar nas fezes, até porque o que você está comendo é comida, né? E não excremento humano, eu acredito. Até porque isso seria nojento. Muito nojento. Tá, eu vou parar. O ponto agora é que os pesquisadores não conseguiam mais monitorar o que estava acontecendo do lado de dentro da câmara, e como não podiam abri-la até o final do experimento, tiveram que se contentar só com os microfones até o 12º dia. No dia 12 simplesmente teve silêncio absoluto, o que nem para eles, nem para mim e nem para você seria normal, até porque para pessoas naquelas condições, ficar em silêncio era algo impossível. Eles até acharam que os prisioneiros tinham morrido, mas não, porque o oxigênio ainda estava sendo consumido. Então a conclusão que tiraram foi que eles finalmente entraram em estado vegetativo, o que seria uma condição do corpo se adaptar à falta de sono, simplesmente se privar de fazer qualquer movimento. Chegando nessa conclusão, os pesquisadores resolveram esperar mais alguns dias para ver se mais alguma coisa acontecia. E adivinha? Nada. O silêncio continuou intacto por mais 2 dias, sem os pacientes falarem ou fazer nada que faça algum tipo de ruído. Foi então que, no 14º dia, os militares resolveram abrir a câmara porque o experimento não ia para lugar nenhum se eles não conseguissem ver ou ouvir nada. A maior conclusão que eles tiraram até aquele momento é que os pacientes ficaram loucos e isso sequer poderia ser privação do sono em si. Também podia ser muito bem a toxina do gás, já que era experimental. Eles usaram um intercomunicador para avisar os pacientes que eles iam abrir a câmara, até porque fazer isso sem aviso poderia causar problemas.
Eles esperavam por comemoração e alívio, mas o que receberam foi a resposta de um deles dizendo que não queriam mais sair, que queriam permanecer ali dentro. Obviamente, eles estranharam aquela resposta, e na meia-noite do 15º dia, eles finalmente abriram a câmara e substituíram o gás por ar fresco para não ter uma mudança muito abrupta, que poderia até matar os pacientes. Mas o que eles viram lá dentro foi horrendo, a pior visão que com certeza eles já tinham presenciado na vida. E de novo, se você tá comendo, melhor deixar o prato um pouco de lado agora, porque o que eu vou te descrever pode ser chocante. Primeiro que os pacientes começaram a gritar, implorando para que o gás voltasse a fluir para dentro da câmara, porque eles precisavam ficar acordados. É como se depois de tanto tempo privados de sono, seus corpos tivessem se adaptado a simplesmente não precisar mais dormir. Ou melhor, não poder mais dormir. A um custo muito grande, claro, a própria sanidade mental. Mas não era só isso não. Assim que eles entraram na câmara, tinha mais ou menos uns 4 dedos de água misturada com sangue. Isso porque o ralo da sala tinha sido entupido por carne humana, e sinceramente não dava para saber se a maior parte daquele líquido era água ou era sangue. E falando do estado dos pacientes em si, digamos que a partir do 5º dia, eles sequer tocaram na ração desidratada, mas eles precisavam de outra coisa para se alimentar. Se você tá pensando nisso, você tá certo. Eles cometeram canibalismo, ou melhor, autocanibalismo. Eles literalmente começaram a se mutilar, arrancar pedaços dos seus próprios corpos com as mãos nuas e comer. Primeiro, os especialistas acharam que eles tinham se mordido ou mordido uns aos outros, mas as marcas mostraram que na verdade foi feito por unhas. A pior parte disso tudo é que tinha algumas partes que literalmente dava pra ver dentro do corpo deles. A caixa torácica estava aberta, dando para ver os pulmões. Alguns dos órgãos abdominais tinham sido removidos e foram simplesmente jogados no chão. Os que permaneceram lá dentro foram os do sistema digestivo, que claro, estavam à mostra, e dava para ver claramente o estômago digerindo a carne que eles mesmos tiravam deles e comiam, se autofagocitando. Muitos dos soldados russos, apesar de já terem vivenciado muitas coisas horríveis na vida, se recusaram a voltar para lá para tentar tirar aqueles pacientes da câmara. E aqueles que se voluntariaram para ir tiveram uma surpresa muito grande quando os pacientes começaram a lutar para não sair da câmara. Para você ter uma noção, tinham 5 pessoas, uma delas morreu, e as que sobraram estão num ponto que nem se pode dizer que é vivo, e com os órgãos expostos numa situação deplorável, só que mesmo assim conseguiram lutar contra os soldados, matando cerca de 5 deles. Os músculos dos sobreviventes estavam tão fortes que eles tinham uma força quase sobre-humana, mas em troca quebravam seus ossos por conta da contração deles. Mas mesmo assim, parece que os pacientes ficaram imunes à dor, porque mesmo com o rompimento do braço e ossos quebrando, eles ainda continuavam lutando e implorando para que voltassem para dentro da câmara. Vários procedimentos cirúrgicos foram feitos nos sobreviventes para tentar devolver os órgãos e reconstruir os tecidos perdidos, pelo menos ao máximo possível. O problema é que eles não podiam ser anestesiados por 2 motivos. Eles eram simplesmente imunes à anestesia, ou porque, se eles adormecessem, eles iriam morrer instantaneamente. Apesar dos médicos dizerem que era medicamente e fisicamente impossível qualquer um deles estarem vivos. Ainda mais porque a quantidade de oxigênio no sangue deles era pelo menos o dobro da de um ser humano normal. Os corpos deles chegaram no estado que, se eles dormissem, por menos que fosse, eles iriam ter uma morte cerebral definitiva, porque o cérebro oscilava entre a vida e a morte, ou seja, era uma luta constante para se manter vivo, e no momento em que relaxasse, não voltaria mais. Tem mais coisas que aconteceram nessa história, mas eu acho que o principal ponto dela já foi abordado, que foi justamente o experimento russo do sono. Ele mostra a importância extrema do sono e o que acontece se a gente se privar dele, das consequências terríveis que você vai ter que enfrentar se ficar sem dormir por muitos dias. Como eu disse ali atrás, o sono ele é importante para regenerar o seu corpo, que foi desgastado durante todo o dia. Só que o principal
não é restaurar só o corpo, e sim a mente. Porque, pelo que a gente pôde presenciar no experimento Russo do Sono, o perigo físico não chega nem perto do perigo mental. Um humano vai para um comportamento animalesco de uma hora para outra. Claro que o experimento é uma creepypasta, e a maioria das coisas que acontece lá são só exageradas para dar um ar mais de terror. Até porque realmente é clinicamente impossível você ter os seus órgãos expostos e jogados pelo chão e continuar vivo. O que realmente pode acontecer é você ficar louco em um experimento desses. Ou também entrar em estado vegetativo. E se não tiver nenhuma outra fonte externa impedindo você de dormir, você vai literalmente entrar em coma. E uma coisa que eu realmente acredito que pode acontecer é que, se você for privado muito tempo do seu sono, tempo suficiente, você só fica vivo se ficar acordado. Porque a partir do momento em que o seu sono chegar e você adormecer, você não acorda mais. Então é bom você cuidar do seu sono, porque senão, você já sabe o que pode acontecer. Muito boa noite, amante do terror.